E aí, pessoal que me acompanha no YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Eliakim Batista, sou editor do blog Vida de Escritor, tenho aí meu projeto literário aí com diversos livros, antologias, sou autor do livro Eu Sou Ianca, e o mais legal e a maior novidade, estou na diretoria da UBE, a União Brasileira de Escritores, na administração aí dos jovens autores, ajudando jovens autores a alcançar aí voo no mercado editorial. Vocês pediram numa caixinha de perguntas que eu fiz no Instagram e hoje a gente estreia essa brincadeira legal, esse bate-papo gostoso que eu pretendo fazer, que é sobre livros de vestibular e através de vídeo. Então, serão bate-papos ali dos 15, 20 minutos, onde a gente vai falar de livros brasileiros que caem muito em vestibular. Para isso, a gente sempre vai ter um convidado. E a convidada de hoje é uma menina aí jovem, mas que eu acho que tem muito talento aí no ramo literário, no ramo dos livros em si, e que gosta muito disso, do que faz. Vou pedir para ela se apresentar e eu apresento com carinho Vanusa. Oi, Vanusa, tudo bem? Tudo bem, Eliakim, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, Vanusa e Yasmin, vamos começar. Eu quero que você se apresente um pouquinho aí para o pessoal que nos acompanha aqui no YouTube. Oi, gente, eu sou a Vanusa, eu sou revisora, formada em letras, graças a Deus. E hoje a gente vai estar aí falando sobre Angústia, do Graciliano Ramos. Espero que vocês gostem, apreciem, desfrutem aí dessa obra maravilhosa. Beleza, então vai ser mais um bate-papo para você conhecer o livro, você saber como se preparar melhor para o vestibular e, claro, ler a obra. Nada muda a leitura obrigatória da obra, né? Bom, sim. Graciliano Ramos, alagoano, participou aí da segunda fase do modernismo e é um dos autores mais consagrados da literatura brasileira. Retratou muito o Nordeste na sua obra, a cultura da seca, da angústia e também da religiosidade. Sobre a obra Angústia, Vanusa, o que você tem para dizer para a gente? Bom, começar aqui com um resumão básico para localizar vocês. Angústia, o nome faz muito jus ao todo o contexto do livro, ao todo o enredo do livro, porque aqui a gente tem um personagem principal, Luiz Silva. Ele é um cara simples e ele, digamos, ele é frustrado sentimentalmente, profissionalmente, porque a obra se passa em Maceió, como disse muito bem ele aqui. O Graciliano Ramos ele tem a tendência de escrever obras retratadas no Nordeste, né? Mas, voltando ali ao resumo do livro, nós temos o Luiz Silva, que ele tem um sonho profissional e ele vai para o Rio de Janeiro tentar a vida, né? Tentar ali a vida como escritor, se eu não me engano. E aí, ele não consegue, infelizmente, acontecem muitas coisas durante o caminho, ele não consegue, ele acaba retornando à sua cidade natal. E lá na cidade, Maceió, e lá na cidade natal dele, ele tem uma noiva, ele conhece uma moça, eles começam a se relacionar, Marina é o nome dela, e eles ficam noivos. Só que, infelizmente, a Marina, ela acaba se interessando por um outro rapaz chamado Julião Tavares, e esse rapaz, ele é muito o oposto do nosso personagem principal, Luiz Silva. O Julião Tavares, ele é estudado, ele é rico, ele é um cara, assim, mais interessante, aparentemente, e isso dá uma tristeza muito grande no Luiz Silva, porque a única coisa que talvez ele teve de bom, aquele amor que ele tinha pela noiva dele, é algo que ele acaba perdendo, e essa angústia, esse sentimento dentro dele faz com que ele persiga a Marina e o Julião Tavares, até porque após o rompimento do casal, ele acaba ali ficando obcecado por eles dois, uma hora ele segue o Julião, outra hora ele segue a Marina, e o que acontece? Ele acaba matando o Julião, o rival dele, né, para ver se a Marina volta com ele, se acontece alguma coisa, se ele tem um revival nesse relacionamento. Mas, infelizmente, e nesses momentos é um dos momentos que ele fica feliz, que ele fica satisfeito consigo mesmo, mas, infelizmente, esse sentimento de felicidade, ter acabado com seu rival, ele é passageiro, e ele recai novamente numa angústia, num sentimento, assim,
meu Deus, o que eu fiz da minha vida, né? É importante dizer que essa obra ela é escrita em primeira pessoa, que é ali o Julião contando, o Luiz da Silva, me perdoa, contando ali os seus sentimentos, desabafando, escrevendo assim memórias desde a infância até os dias atuais, é assim realmente um desabafo. E mais para frente eu quero comentar algo sobre isso, então um contexto geral é esse. É verdade. É uma coisa que eu acho muito bacana no livro é como a Marina, que era a vizinha aí de porta praticamente do Luiz, ele morava numa pensão, ela vê nele um noivo, vê nele ali um pretendente, um amor, mas na verdade ela começa a sugar as coisas dele, falando que quer fazer o enxoval do casamento. Ah, então uma hora ela pede isso, outra hora ela pede aquilo, e o engraçado é que ele vai se envolvendo com ela e tudo que ela pede ele arruma. Ele tem ali uma vida bem precária. Na infância teve uma vida bacana, tranquila, mas assim que o pai morre, ele começa a ver quem era o pai, literalmente, e ver ali que o pai devia dinheiro para caramba na praça. Né? E aí, depois disso, ele fica fracassado na vida, como muitos brasileiros, e aí conta até as moedas do dia a dia para sobreviver, e mesmo assim ele atende a amada ali. Engraçado que quando a gente se apaixona, a gente faz tudo pelo amor da vida, né? Mata e morre. E é o que ele faz, e ela não está muito nem aí para ele, não. E o Julião, também uma coisa que é muito bacana na obra, que ele era colega de trabalho do Luiz Silva, né? E ele, vamos dizer assim, roubou a namorada do colega. E o Luiz era um homem simples, né? Tinha um emprego ali no governo, de um jornal do governo, algo assim, tipo. Mas era um trabalho simples. Já o Julião, não. O Julião tinha um cargo alto, né? E por isso que ela se interessou, porque o cara tinha dinheiro, o cara era influente. Então, essa parte eu também acho muito bacana. O que mais você tem a comentar da obra? Sim, eu acredito que isso é um retrato muito fiel da realidade, porque a Marina claramente ela estava interessada naquilo que um dos rapazes poderia dar para ela. Enquanto o Luiz era bom para ela, deu as coisas do enxoval para ela, ele é maravilhoso. Só que a partir do momento que ela encontrou alguém maior do que o Luiz, né, alguém melhor financeiramente dizendo, ela partiu para outra, né? Então, quantas vezes a gente não encontra isso na realidade? Essa obra, ela me chama muita atenção porque as escolas literárias, elas trazem assim obras elas vêm em cada escola literária mais próximo da realidade. Então, quando a gente chega nessa fase da literatura, né, que é a segunda parte do modernismo, a gente vê cada vez coisas mais reais, cada vez coisas mais próximas de nós, que facilmente a gente encontraria entre as pessoas que estão no nosso redor. Então, de fato, né, essa é a realidade de muitas pessoas, a do Luiz Silva, aquela pessoa que tenta uma vida melhor e com tudo com muito esforço, depois de ficar assim, sozinho no mundo, né? E infelizmente não dá certo, porque a vida é cheia de altos e baixos. Então, a Marina ela acaba vendo uma oportunidade melhor e eu acredito, né, fazendo aqui agora abrindo para uma hipótese, se ela encontrasse alguém ainda melhor que o Julião, ela iria também. Sem dúvida. Sem dúvida. Dá para perceber que ela era bem espertinha nesse ponto, né? Sim. Uma curiosidade do livro é que ele foi escrito, quando ele foi escrito, o Graciliano a gente passava pela ditadura da Era Vargas, não era uma ditadura militar, mas era uma ditadura, e ele terminou o livro e enviou para a editora. E o que aconteceu? Ele foi preso nesse meio tempo, e o livro saiu, ele estava preso quando o livro chegou aí nas mãos do público, e ele não teve um retorno, em primeiro momento, do público. Ele não teve um retorno da imprensa, ele não teve um retorno ali de vendas, mas, ao mesmo tempo, o livro, para quem lê, ele é um livro angustiante. O nome mesmo diz, pelo menos enquanto eu Eliakim, fiz a primeira leitura
do livro, já li mais de uma vez, eu vi como você ficava, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Esse cara, ele não sai dessa pensão, roubam o dinheiro dele, porque ele morava numa pensão e quem cuidava ali do quarto, ele sempre passava a mão nas moedas, num dinheirinho que ele deixava ali pelo quarto dele. E isso é muito angustiante. E o que me impressiona é que na obra do Graciliano ele faz a mesma coisa em Vidas Secas. O quanto em angústia é angustiante, em Vidas Secas você sente sede, porque Sim. ali não tem água para nada, você não consegue nada, as pessoas são secas por falta de instrução, e a gente vê como a seca do Nordeste envolve as pessoas, né? Como o clima ali atual ele acaba envolvendo. Então, Graciliano ele tem essa brincadeira muito bacana na literatura dele. E outra Sim. coisa que eu percebi, o sonho do Luiz era ser escritor. Será que Angústia foi o livro que ele queria escrever? Eu fico pensando. É uma boa hipótese, é uma boa possibilidade. Porque ele vai mais que um narrador, né? Ele é como se fosse uma confissão ali de um cara que vai narrando algo que aconteceu com ele. E é uma história angustiante e, ao mesmo tempo, ele é uma memória. Então, eu fico pensando, será que, por um acaso, não era isso que ele queria fazer, é isso que ele queria publicar como autor, e aí ele consegue nesse livro? É uma boa hipótese, eu concordo com você, porque aquele desejo dele fica ali dentro dele, né? O sonho fica muito reprimido durante toda a vida. Então, eu acredito que ele pega essa oportunidade de contar a história dele e falar: bom, talvez essa é a história que eu tenho para contar, eu vou contar aqui, eu vou me abrir, é isso que eu vou fazer. E é muito interessante, de fato. Você falou da forma que a gente sente, é muito interessante como a gente sente ali dentro da obra, no âmago da obra, né? Porque você falou de vida seca, você sente seco, em angústia, você sente angustiado. O sentimento de angústia é aquele sentimento assim, ainda maior do que a tristeza, é uma coisa assim que você não consegue se sentir livre, parece que não tem solução, parece que não tem uma saída, né? Então a gente vê muito isso, essa coisa da interioridade do protagonista, do desabafo, da questão do, olha, minha vida foi assim, assim, assim. Uma coisa tipo, eu preciso de que alguém me escute, eu preciso que alguém me leia, eu preciso que alguém me entenda. Então, de fato, isso é muito interessante. Ainda tem uns pontos para falar sobre isso, sobre essa questão do desabafo e tudo mais, mas deixa mais lá para frente. Tá ótimo. E para quem começar a leitura, gente, fica tranquilo, porque no começo você vai se sentir perdido. Uma hora o cara está no passado, outra hora você acha que ele está no presente, mas ele está contando uma história, aí ele se lembra de um negócio da infância e ele conta também, mas depois você vai entender a obra, vai conseguir se encaixar nela, e eu acho Angústia um livraço, né? Acho Graciliano um autor do caramba, porque não pode falar palavrão, senão o YouTube censura, mas eu acho um livro muito bacana, e o método que ele usa de escrita é o fluxo da consciência. O que, que é isso? Conforme ele se lembra de algo, ele já escreve ali, ele não vai esperar um momento certo para acontecer. Então, se ele vê uma criança na rua fazendo X, Y ou Z, ele vai contar naquela hora algo que ele viveu. Isso, nessa história, eu acho muito bacana do Graciliano. Exatamente. Eu vejo isso me lembra um pouco Machado de Assis no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que desde que o Machado, vou puxando um pouco do realismo, desde que ele veio com esse novo modo de contar histórias, vieram muitas pessoas depois, né? Com esse fluxo de narrativa, fluxo de pensamento, e estou aqui contando minha história, me lembrei de um acontecimento, porque é aquela coisa, talvez o Luiz da Silva, ele não tinha ali lá tanto conhecimento, então ele ia contando aquilo que ele queria dizer para as pessoas. Então, ele não tinha um método, ele não tinha uma linha do tempo, sabe? Ele só queria ser ouvido, talvez, ser lido, ser compreendido, ser abraçado, né?
deixar com que essa angústia ela esvaísse de alguma forma. Uma das capas, uma das edições que eu vi muito interessante, eu acho que ela retrata bem o sentimento de angústia, é uma mão sufocando um pescoço. E eu acho que é exatamente assim, né? Porque a tristeza, eu acredito que ela é uma coisa que abate você, que deixa você assim mais, né? Ai, abatido. Só que a angústia é uma coisa de fato que você não sabe o que fazer, é uma coisa que sufoca, que te prende. Então, a gente sente isso na obra, a gente sente isso nas palavras do Luiz e na história dele, né? Porque, como eu falei, é uma realidade muito próxima, então poderia ser comigo, poderia ser você, poderia ser alguém que a gente conhece, então não tem como não ter empatia por tudo aquilo que ele está dizendo, não é mobilizar, mas me fugiu a palavra agora, compadecer daquilo que ele está falando. Verdade, verdade. Você falou de Machado e eu acho fantástico como em uma obra ele consegue ligar diversos autores. Existe uma matéria no ramo da literatura chamada literatura comparada. E na literatura comparada de Graciliano, a gente consegue. Essa dica é importante para você que vai fazer vestibular. Você consegue o quê? Você consegue ver Machado de Assis com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você consegue ver Aloysio de Azevedo em O Cortiço, porque ele morava num cortiço, assim, no livro é tratado como pensão, mas ele tinha um quarto que ele escutava o vizinho no banheiro, ele escutava a pessoa que estava em cima batendo, enfim, acontecimentos do dia a dia. E você também consegue ver Crime e Castigo, Dostoiévski, quando o personagem comete um crime, porque o Luiz ele não é um assassino, ele não é um criminoso, um bandido. Ele comete um crime, o que é diferente, né? E no Crime e Castigo, o protagonista, ele sente a vingança e depois ele pega um processo de culpa gigante. O Luiz, a gente não vê um processo de culpa, mas a gente vê que ele fica meio habitolado das ideias e ele fica com medo gigante que peguem ele e que descubram a verdade aí, que ele enforcou o Julião, que era o colega de trabalho dele. Sim, exatamente. E quando você fala de outras, você puxou para as outras obras, quando eu li, né, o livro, eu pensei, nossa, mas me lembra muito São Bernardo. E aí, quando eu fui ver São Bernardo, é justamente do mesmo autor, Graciliano Ramos, é uma obra assim também fantástica, e ela também tem muito essa pegada de desabafo, de alguém que está no fim da vida, sem esperança, e aí começa ali desaguar todas as suas mágoas, traumas e medos. E é muito interessante como esse livro, Angústia, eu acho que vem antes de São Bernardo. Angústia, informação importante, é de 1936, né? Como ele quem falou, foi a terceira obra publicada pelo autor e ela está ali naquela época do governo de Vargas, uma época bem conturbada aqui no país. Na verdade, qual época não foi, mas de qualquer forma, aquela foi bem, bem tensa. Então, eu acredito que ele ainda estava um pouco na vibe de São Bernardo, né? Acredito que São Bernardo vem antes. E ele aproveita ali aquela oportunidade para desabafar, falar sobre os percalços do Luiz Silva e escrever uma outra obra nessa pegada, assim, de desabafo, até porque a gente está numa fase de modernismo e é uma fase também de denúncia social, né? De muita denúncia do que estava acontecendo. Como a gente falou, é uma obra que tem muito a ver com a realidade. Então, se a gente for pegar todos os pontos, são histórias que facilmente poderia acontecer com alguém próximo, né? Então, essa obra faz muita alusão à realidade. É verdade. E outra coisa, na época, estava muito a literatura regional, realista, não com vestígios do realismo, mas da realidade, o que poderia acontecer com qualquer um. E regional, e o outro ponto em cada estado tinha um autor ali que levantava a bandeira por aquele estado. Aí tinha Jorge Amado na Bahia, lá com Capitães de Areia,
Gabriela Cravo Canella e outros. No Sul tinha Érico Veríssimo, no Rio Grande do Sul, com a trilogia O Tempo e o Vento, e em Alagoas vinha aí Graciliano Ramos com São Bernardo, e também Angústia e Vidas Secas, só que Vidas Secas é mais o Nordeste, no geral, é o problema da seca. Mas cada estado tinha ali o seu representante, vamos dizer assim, era muito bacana. É uma fase muito bacana de se estudar. Sim, é muito interessante, porque ela influencia diretamente, né? A literatura, eu acredito, é aquela velha questão que a gente se encontra. A gente não sabe se as pessoas são influenciadas pela literatura ou a literatura é influenciada pelas... a literatura é influenciada pelas pessoas. Porque esses dias um professor meu, ele me mandou, um ex-professor da faculdade, ele me mandou uma pergunta. Ele me perguntou se a arte imitava a vida ou a vida imitava a arte. E é uma questão assim, que a gente está cansado de pensar e refletir. Mas eu acabei respondendo para ele que eu acredito que tudo isso é um reflexo, é uma manifestação do que acontecia. Então, da mesma forma que os autores, cada um levantava a sua bandeira, falava sobre algo que estava acontecendo naquele estado ou no país de uma maneira geral, eu acredito que isso era, de alguma forma, um reflexo do que estava acontecendo na vida em sociedade, sabe? Porque se você for analisar o contexto histórico, tinha muito disso. Aquela época de 30, eu acredito que muitas pessoas, os pais dessas pessoas, avós, migraram do Nordeste para o Sul, para o Sudeste, em busca de uma condição de vida melhor. Porque, de fato, a condição do Nordeste ela não era muito boa. Eu já ouvi muito histórias dos meus pais, dos meus avós, de que eles passaram necessidade, eles passaram fome. E São Paulo, Rio de Janeiro, essas capitais maiores, elas eram, assim, a saída para essas pessoas, né? Então, eu acredito que o Graciliano, o Érico Veríssimo e tantos outros, eles colocavam nas suas obras aquilo que eles viam na realidade, entendeu? Aquilo que... Uma denúncia social, exatamente isso, uma denúncia social. Ô, Vanusa, e o que você tem para me dizer, como que você pode concluir a obra Angústia nesse contexto social e no contexto trazido até hoje? Porque até hoje, se você ler, você pode conhecer um Luiz, você pode conhecer uma Marina, enfim. Como que você conclui isso? Eu acho que ela nos faz refletir sobre uma história que, por muitas vezes, ela continua se repetindo, sabe? Não tem como você pensar em situações desse tipo e não pensar, talvez, em sociedade, em crítica social, em situações que continuam acontecendo. Então, eu acho que é uma história que ela ainda acontece, ainda ocorre, puxando um pouco para a desigualdade, não queria entrar nesse tipo de assunto, mas é difícil você não ver uma obra tão rica em aparatos, tão rica em detalhes e não pensar em sociedade. Então, acredito que são situações que continuam acontecendo. Pessoas continuam saindo de suas casas, sejam elas no sul, no sudeste, no norte, no nordeste, indo para outro lugar em busca de uma vida melhor. E muitas das vezes essas pessoas não têm oportunidade. Talvez eu estava pensando nisso justamente hoje. São pessoas que têm talento, que podem fazer, que podem ser, só que elas não têm a oportunidade. E nesse livro, o Julião, ele tinha oportunidade, ele tinha as condições, mas ele talvez era uma pessoa mau caráter, uma pessoa assim que não merecia ter tudo o que tinha. Diferente do Luiz Silva, é aquela coisa, às vezes você nasce com talento, mas você não tem condição suficiente para exercer ele, né? Então, eu acredito que fica muito nisso. É uma situação que continua acontecendo, e não só no Nordeste, porque o Nordeste hoje em dia também tem grandes oportunidades, as cidades se expandiram, as coisas melhoraram muito, né? Pode acontecer até mesmo quando uma pessoa tenta fazer um intercâmbio, né? E ela tem que se submeter a sair para fora do país, e às vezes os pais não têm condições de fazer isso. Então, são realidades, sabe? São realidades, isso não dá para negar que é uma realidade que acompanha, né? Como disse uma grande professora nossa, a Renata, a literatura, toda vez que ela é lida, ela é renovada. Eu anotei isso, porque quando ela falou isso, eu levei para a vida. E toda vez que ela é lida, ela é renovada. Então, a história se renova todas as vezes que a gente lê ela. Legal. Renato, eu também quero trazer aqui futuramente nessa resenha falada aqui, nesse quadro
do canal do YouTube aqui, porque ela é uma professora fantástica, é um ser humano fantástico, Sim, é mais que isso. sim. Bom, das minhas palavras, você? vou dar minhas palavras finais também. Graciliano, ele sempre denuncia algo nas suas obras e sempre para o lado social, né? O que quem me conhece um pouquinho, né? Quem acompanha o blog, mesmo quem não me conhece pessoalmente, ou então ali os meus inscritos, eu sempre estou defendendo aquela classe que é desvalorizada, aquela classe que acorda 4 horas da manhã todo santo dia para ir buscar o pão de cada dia, e tem dia que não consegue nem esse pão. Graciliano traz essa denúncia social. E se a gente comparar com os dias de hoje, aquele cortiço, aquela pensão, onde você tinha um quarto, 1 por 1, a gente pode comparar, por exemplo, com aqui em São Paulo, a luta por moradia, onde 6 pessoas, uma família de 6 pessoas ocupa um prédio que não mora ninguém, e mesmo assim ela é criticada por isso. Mas o cara não consegue, com o salário, pagar o aluguel e pagar comida para os filhos. Ele vai para onde? Ele não vai para a rua, e aí ele conhece o movimento social, ele começa a lutar ali por sua moradia. E existem pessoas ali que querem se apropriar e se aproveitar de algo, mas existem movimentos sociais muito sérios e que eles merecem respeito, eles merecem ali o seu lugar e o seu lugar de fala e também de direito, aí no caso que é pela moradia. Então eu acho a obra de Graciliano importante até os dias de hoje. Muito, muito, totalmente relevante. Joia. Vanusa, agora eu quero que você fale um pouquinho de você, como que a gente pode te encontrar, se você tem alguma mídia social, caso alguém queira seu serviço como revisora, como que pode te encontrar, como pode te contatar. Fala um pouquinho isso pra gente. Bom, eu estou no Instagram, @VanusaYasmin, Vanusa, VANUZA, YASMIN, né? Tá deixando aí tudo bem claro para não Já pode ir acontecer pro o erro. soletrando, hein? Que dificilmente vai ter outra Vanusa Yasmin no Instagram, eu já pesquisei. E também estou no LinkedIn, @Vanusa Yasmin, ou Vanusa Yasmin, só aí você vai ver a minha carinha e o meu sorriso lá, né? Acredito que dificilmente tenha outra, já pesquisei. Então, eu estou muito acessível, também tem o Facebook, então é bem fácil me encontrar, não é difícil não. Tá, joia. Muito obrigado pelo seu tempo De disponibilizado, nada, agradeço eu que demais, agradeço. de coração. Foi muito gostoso falar de Graciliano aqui contigo, e saiba que aí as portas do blog Vida de Escritor, o que você precisar de ajuda, pode contar com ele aqui, pode contar aí com as minhas mídias também. Obrigada. Isso aí. Conta comigo também, precisando de qualquer coisa, estamos Pode aí. deixar, conta sim. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o primeiro episódio aí dessa nova fase do nosso canal, que é a Resenha Falada. No mês que vem, a gente vai ter um novo livro comentado por alguém aí da área da literatura e também por esse que vos fala, Eliakim Batista. Mas não deixa de conhecer meu trabalho. Entra lá, www.blogvidadescritor.com.br. Lá você encontra todo o meu trabalho literário. Diariamente eu posto notícias do mercado literário, sobre os livros, o que vai ser lançado, livros bons, editoras bacanas, enfim, várias coisas eu posto lá e também divulgo o meu trabalho, principalmente meu livro Eu Sou Ianca, que está aí na sua 2ª edição. Agradeço por você ter nos acompanhado até aqui, melhor dizendo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.